Isso, Guarani de Carlos Gomes. A voz do Brasil vai começar e a voz do presidente do Estado Novo. Quem é este? Estado Novo, formado pelo nosso querido salve, salve, ditador e sei lá o que mais. Senhor Getúlio Vargas. É disso que falaremos agora, caros amigos, caras amigas. E então, por quê? Por que chamamos de Estado Novo aquilo que se estabelece com um golpe? Um autogolpe, porque Vargas estava no poder. E ele, os comunistas, o grande fake news do início da nossa era. Os comunistas estão prestes a tomar conta do país. Plano Corran. Portanto, eu preciso manter o poder. Lembrando, depois da intentona comunista em 1935, quando Luiz Carlos Prestes, juntamente com os miliquinhos, tentaram pôr um fim, de uma maneira bastante atabalhoada, no poder de Vargas. Ele cria o Estado Novo. E por quê? O que é o Estado Novo? Diga para mim, senhor, senhorita. Bom, o Estado Novo ele é novo porque ele não é nem a planificação do Estado comunista. Fim da propriedade privada. Todos os bens agora serão do Estado. Mas também não é aquele Estado liberal que tem o seu fim logo depois da Primeira Guerra Mundial. Portanto, é um Estado novo. É quase que o Estado autoritário e fascista. No entanto, não podemos considerar que os historiadores, pelo menos assim, não consideram. O governo do Estado Novo do nosso querido Vargas, que era bastante pequenininho ele. Bom, um Estado fascista. Por quê? Porque ele não tinha uma milícia e um partido único do qual fundamentava a sua base. Ele também não tinha, e não era para ter mesmo, dentro da ordem do Brasil, essa ideia de um passado glorioso sobre os quais nós vamos firmar este novo Estado. O fascismo tinha a Roma Antiga, o nazismo tinha o Terceiro Reich, que duraria 1000 anos. Portanto, Vargas não era efetivamente um Estado fascista, mas era um Estado autoritário. Era um Estado autoritário e, juntamente com isso, um Estado corporativista, muito semelhante àquilo que chamamos do fascismo. Tanto é que boa parte das suas leis trabalhistas, que serão grandes concessões, ou não, que Vargas vai dar à classe trabalhadora urbana, porque a rural, Vargas não estava muito aí com a rural, né, propriamente. Então, estamos aqui, Estado Novo, porque não é nem comunista nem liberal, é um Estado forte, centralizado. E é nesse sentido que Francisco Campos, então ministro da Justiça do nosso querido, salve, salve, Varguinhas, Estado Novo, vai redigir a Constituição dita polaca, porque ela vai ter inspiração tanto fascista quanto da Polônia da época, porque ela acaba. Não existe mais Congresso, não existe mais leis. Agora todo o poder estará nas mãos do nosso pai da nação. Ele vai governar tudo por meio de decretos. Decidi fazer uma lei. Ele vai lá e faz. É quase uma monarquia, cara pálida. Não bastando a Constituição de 1937
A Constituição polaca deu a ele o poder de submeter o judiciário. Ele não somente faz leis, mas ele submete aquele que julga as leis. Olha o poder desse cara. Esse cara também, ele cria uma polícia política colocada na mão do senhor Filinto Miller, que saía perseguir, torturar, dominar a ordem com torturas, nada de respeitos a direitos humanos aqui. Nós matamos, nós torturamos. Na verdade, essa polícia política é aquilo que parecem que estão querendo pôr aqui no Brasil de volta, que a Polícia Federal é uma polícia de Estado. Ela não pode servir aos interesses de um presidente. E era isso que estava acontecendo com a Polícia Especial ou a polícia política criada por Vargas. Então ele tinha o poder legislativo, ele tinha o poder judiciário, ele tinha o poder da polícia para manter sob mão forte o Estado. O Estado sobre a sua égide. E não bastando isso, ele também vai criar a Voz do Brasil, aqui que nós iniciamos o nosso vídeo com Carlos Gomes, aquela expressão apoteótica, a Voz do Brasil. Olha, você tem que se sacrificar por essa nação que estava surgindo. E aí, as leis trabalhistas, ele vai começar o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que servia para enaltecer. Ai, como é bom, como é lindo, como é maravilhoso o nosso presidente. O quê? Você está chamando ele de autoritário? Polícia especial em você. Então, esses mecanismos vão dar todo o poder ao nosso querido Vargas. O poder de criar leis, o poder de tutelar aqueles que julgam as leis, o poder de torturar e perseguir aqueles que diziam alguma coisa contra ele, e o poder de manipular as mentes por meio do rádio, da televisão, que agora se difundia fortemente sobre o país e que tinha o controle, a censura do DIP. Departamento de Imprensa e Propaganda. E não bastando isso, sentindo que as camadas populares e as camadas trabalhadoras urbanas estavam crescendo intensamente, Vargas percebia que tinha que dar algumas concessões aos trabalhadores, que tinha que controlar os sindicatos. Não, eu deixo que vocês existam, porém, esse controle dará de cima para baixo. Vou dar férias, vou estabelecer 44 horas de trabalho semanais, vou estabelecer direitos de descanso e repouso. Na verdade, os trabalhadores já estavam conquistando isso a duras penas, desde a greve de 1917. Mas Vargas sentiu que, como ele não tinha um partido e nenhuma milícias pronto para ficar massacrando pessoas aí, a não ser a polícia especial do Filinto-Miller, ele começou a dar concessões aos trabalhadores. Dar concessões. E isso é aquilo que chamamos de populismo. O populismo é um elemento dentro da história, um conceito bem distinto, né? Porque ele pode ser tanto positivo para o povo quanto negativo. Ele pode ser demagógico, ele pode dizer eu estou do seu lado, mas no final das contas estou cravando o punhal nas suas costas. Ou ele pode ser, de fato, um governo que traz benefício às classes mais subalternas. E é isso que Vargas faz. Populismo também significa quando o governante governa em sintonia muito rápida, muito próxima, de imediato com as classes. Ele não precisa das instituições, seja como as instituições aqui estão
basicamente ou tutelada ou já não existem mais, como o Congresso Nacional. Bom, era um populismo, porque era Vargas falando diretamente ao povo. Tanto é que em 1º de maio, todo 1º de maio, lá estava o Vargas declarando algum direito à classe trabalhadora. E aqui, o populismo de Vargas foi, de fato, um elemento transformador. Os trabalhadores viam que o governo estava do lado deles, e por mais que as elites, as elites também estavam fragilizadas e não resistiram nem mesmo ao golpe que foi dado naquele momento, porque eles começaram a acreditar, não havia oposições efetivas ao governo Vargas. E então, ele começa a fazer o populismo, e aqui o populismo é positivo, porque melhorou a vida das pessoas. Só que tem o populismo demagógico, que é você mentir, você fingir que está do lado do povo, mas que não está. Tipo, olha, eu meto fogo da Amazônia, mas amanhã eu digo que eu estou protegendo a Amazônia. Eu zombo da existência dos povos indígenas, mas eu nego água potável para os povos indígenas, mesmo dizendo que eu estou protegendo os povos indígenas. Eu falo que eu estou pensando no bem-estar do povo, do emprego, mas eu demoro para dar o auxílio emergencial. Ou seja, este é o populismo que se firma não num bem-estar efetivo, mas na mentira. E Vargas, na verdade, implica naquele momento, nessa expressão de ganhos efetivos às classes trabalhadoras. E assim Vargas segue, com a sua Constituição do Estado Novo, com o seu DIP, com a sua Voz do Brasil, com a sua polícia reprimindo, mas ele, embora seja toda essa criatura autoritária, perseguidora, às vezes concedendo coisas aos sindicatos que eram controlados de cima para baixo, ele vai pensar de uma maneira desenvolvimentista e nacionalista a visão do país. Fato é que logo no início, 1942, 1943, ele vai criando várias estatais. Cria a Vale do Rio Doce, cria a Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, cria a fábrica de motores. Por quê? Vargas estava se descolando daquele desenvolvimento puramente agrário do Brasil e percebendo que uma nação só se torna efetivamente uma nação à medida em que ela começa a desenvolver as suas indústrias. E é isso que ele vai começar. Por isso que Vargas é encarado dentro da história como uma modernização conservadora, vai se mudando a matriz produtiva do país. O país agora vai caminhando por um grau de desenvolvimento industrial a partir das indústrias pesadas, como a siderúrgica, como a apropriação de minério, como a produção de motores, e assim vai se seguindo, né? Porém, vem a Segunda Guerra Mundial. E em que lado, então, Vargas vai ficar? Vargas tinha uma relação bastante afetuosa, como digo, com os fascistas e os nazistas. Os alemães compravam nosso algodão. Então, mas como é que faz? Eu vou para que lado? Os americanos pesam a mão e faz com que o Brasil entre do lado... eles... a pretexto, afundam navios brasileiros em nossas costas, e Vargas não tem jeito. Ele vai ter que entrar do lado dos americanos, vai ter que se alinhar. Não digo a muito gosto, a contragosto talvez, mas ele vai ganhar o financiamento, inclusive, de várias obras de infraestrutura do Brasil. Então o Brasil chama os seus pracinhas e vai para a Itália, já no final da guerra.
já no final da guerra, a coisa estava pegando lá. Então, a coisa já estava menando na Itália. Os pracinhas vão, lutam e surge todo aquele sentimento patriótico. Nós estamos lutando contra as tiranias. Mas espera aí. Mas temos um tirano lá em casa. Temos um tirano no Brasil. E aí começa um forte questionamento. Um questionamento, inclusive, do Exército com o senhor Góes Monteiro, ou mesmo aquele que seria o presidente entreguista depois do Vargas, o Gaspar Dutra. Ai, Eurico, Gaspar Dutra. E então esses caras começam a permitir que a sociedade comece a se manifestar em nome de um processo de democratização. Vargas, sentindo que a sua batata estava assando, ele começa a abrir, né? Puxa, vou fazer a democratização, vou mostrar que eu sou democrata. Nós lutamos contra os tiranos. E quem sabe eu possa até concorrer à eleição e permanecer ao poder. Vargas, então, ele permite o surgimento de partidos. Ele cria o seu, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Ele também cria o PSD, o Partido Social Democrata, e aí a oposição vai criar a UDN, a União Democrática Nacional. Então, diante disso, o Partido Comunista também vai surgindo com a libertação de Prestes. Sim, Vargas tinha mandado a esposa de Prestes, que era uma alemã judia e comunista, para morrer nos campos de concentração. Inclusive tem um filminho lá muito maneiro sobre Olga, né? Assista. E então há um apelo muito grande pela democracia e Vargas estava tentando arrumar um jeito para que ele pudesse participar, porque ele sabia que ele tinha grande capilaridade com o povo, com as classes populares, e ele poderia ganhar as eleições tranquilamente. Mas daí então, em outubro de 1945, o que é coisa rara no Brasil? Golpe! Eles põem um golpe. Góes Monteiro e Dutrinha colocam um golpe em cima de Vargas. Vargas, pega a sua violinha e vai para o Rio Grande do Sul. Não queremos mais você aqui. Acabou. Vargas põe a sua violinha no saco e vai-se embora, porque agora eles não admitiriam o Estado Novo tem o seu fim, o seu momento derradeiro. Mas Vargas voltaria. Mas eu tô pondo a minha viola, mas eu voltarei. E voltarei como presidente, e voltarei como presidente eleito. Isso é um tema para outra história. Abraços, caros amigos, caras amigas.